Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Jussara hoje. Ela aceitou nosso convite para falar sobre assédio sexual laboral. Ela trabalha como psicóloga na área organizacional. Muito obrigada, Jussara, por ter aceito o nosso convite. Nada, eu que agradeço. Então, Jussara, a gente quer saber com você como que é trabalhar na área organizacional e principalmente com essa questão, né? Do assédio sexual laboral, de como isso acontece dentro do ambiente de trabalho, se é realmente um fator de adoecimento. Como que o psicólogo trabalharia de qual maneira ele pode trabalhar assim, sabe? Bom, eu vou falando e se eu for esquecendo as perguntas, você vai me repetindo, tá? Tá bom. Bom, trabalhar na área organizacional é uma coisa que eu sempre quis, eu gosto bastante dessa área. E é um desafio, né? É um desafio tanto por ser mulher em algumas empresas, quanto por ter esse visual mais despojado. Então, com a Niké eu não tive tanto problema nessa questão do visual e nem na questão do gênero, porque a Niké é uma empresa de 100% mulher, nós somos em 6 mulheres, desde as sócias proprietárias até a estagiária. Não foi por querer, né? Mas as candidatas que mais se encaixaram acabaram sendo mulheres. Então, nas empresas que a gente vai, olha, eu nunca vi questão de assédio sexual, né? Mas eu já trabalhei em outras empresas, eu já soube por outros psicólogos, soube por colaboradores que estão nos nossos clientes hoje, de experiências anteriores que sofreram assédio sexual dentro do trabalho. É sim um fator determinante para o aparecimento de alguns transtornos psicológicos, como o transtorno do estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, dificuldade de se relacionar com outras pessoas, a pessoa pode desenvolver um humor mais agressivo, pode ter problemas com as relações familiares, né, em casa. Então, isso pode repercutir de várias maneiras, sabe, Larissa? Isso vai depender muito de cada pessoa, de como as pessoas vão lidar com situações assim, né? Então, cada um reage de um jeito. Então, tem um cenário bem amplo aí do que pode acontecer. Claro que os mais comuns são ansiedade, depressão, tem até caso de suicídio também, né? A pessoa, ela se sente muito encurralada com uma situação dessa, com o medo de acabar, como eu posso dizer, chegar para o RH e contar a situação, né? Em denunciar e acabar perdendo emprego, ou acabar sendo acusada da situação. Então, tem pessoas que acabam fugindo aí para o suicídio, né? Como solução. Assim, você tinha comentado do fator discriminante, né, quando a gente conversou pelo WhatsApp. A maioria vai ser mulheres, mas também tem assédio sexual direcionado aos homens, sejam por mulheres ou outros homens. Então a gente tem o assédio vindo de superiores, de colegas, né, na linha horizontal e de colegas que estão como colaboradores do superior, né, os liderados, né, que a gente chama. Então isso pode vir de qualquer lado, isso não tem uma regra, mas a gente sabe que a maioria vem de superiores ou de colegas homens para mulheres. Então aquela questão do poder, de se sentir no poder. Então a gente tem a questão do gênero também, onde ainda bem que as coisas estão mudando, mas ainda tem empresa que tem uma cultura mais antiga, então acaba sendo feita por pessoas de outra geração, tendo uma cultura mais assim, como é que eu posso dizer, mais patriarcal, mais machista, né? Então as mulheres acabam sofrendo, às vezes, assédio moral, sexual, e esse assédio sexual, ele pode ser verbal, não verbal ou físico. Então a pessoa pode cantar a outra, né, fazer aquelas cantadinhas ridículas dentro do ambiente de trabalho, pode passar a mão ou simplesmente dar aquela olhadona que quem é mulher, quem já sofreu um assédio na rua, sabe como é que é. Então, esse do tipo não verbal é mais difícil de denunciar, porque a vítima, né, tanto mulher ou homem, a vítima tem medo de soar como que está inventando moda, ou que está tentando prejudicar o colega. Coisa da cabeça. Que é coisa da cabeça. Ai, não, que isso, ele só brincou com você, né, nada a ver. Então, são situações bem delicadas, assim, que é um desafio para RH e principalmente para o profissional da psicologia que está dentro da organização, né? Agora a questão do papel do psicólogo, isso vai depender da cultura de cada empresa. Então, precisa ter um apoio do RH, da gestão e do jurídico em conjunto,
para que situações desse tipo sejam punidas de alguma forma para eliminar qualquer tipo de cultura de assédio, sabe? Seja moral ou sexual. Então eu soube de situações de... tem uma empresa de alimentos aqui na região dos Campos Gerais, que não posso falar o nome, né? Mas que para entrar na empresa o pessoal tinha que se trocar, porque era uma empresa de alimentos, né? Uma indústria, e tinha um porteiro e os vestiários ficavam próximo da portaria. E aí pegou o porteiro filmando as moças se trocando no vestiário. Foi um motivo de justa causa, né? Por conta desse tipo de assédio. Então, o bom da empresa é que ela tomou uma atitude assertiva e o mais rápido possível para eliminar isso e qualquer tipo de situação que pudesse ser alimentada pelo fato dele ter continuado na empresa, né? Porque não são todas as empresas que demitem as pessoas que cometem atos desse tipo, sejam mulheres ou homens. Então tem empresas que demitem a mulher e o cara fica, né? A mulher, no caso, vítima, o cara fica. Demitem os dois, né? Quem é a vítima e quem é o assediador, e depois recontratam o assediador. Então tem várias situações que eu fiquei sabendo, assim, já na minha atuação profissional, e até antes da graduação mesmo, né? Da psicologia, que você para e pensa, você fica até meio chocada com a situação, porque é inadmissível, né? É uma cultura do assédio que ainda existe nas empresas e que não é muito falado, porque as pessoas têm meio que um receio, é um tabu ainda. Sim, ainda mais por estar no ambiente de trabalho, por medo realmente de perder o emprego, né, como já foi falado. E é realmente bem difícil. O assédio sexual já fora é muito difícil, imagina dentro do ambiente de trabalho, que é o ambiente que você precisa estar, né? Exato. Então, é realmente bem difícil de estar... Eu acho que para reforçar, assim, o papel do psicólogo, né, além dele instrumentalizar a gestão para que situações desse tipo sejam denunciadas, sejam punidas e cortadas pela raiz, o psicólogo ele tem que acolher a vítima. Ele tem que acolher a pessoa que foi assediada com sigilo extremo, total, e mesmo depois que a situação seja resolvida, não ficar comentando, porque, olha, é triste falar isso, mas é claro que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Mas existem psicólogos que acabam fazendo piadinha da situação, sabe? A princípio ter uma atitude muito legal e depois que a situação for resolvida, acabar fazendo comentários onde deixa a vítima com aquela sensação de, poxa, nossa, eu contei pra pessoa, ela fica fazendo graça, exposta, né? É uma exposição e é uma quebra do código de ética extrema, né? E tem profissionais que, ou sei lá, esqueceram o código de ética ou nunca leram, então a gente não sabe muito bem o que se passa e acabam tendo essa atitude. Isso é muito sério, porque todo mundo que já foi assediado alguma vez, seja passada de mão na balada, aquelas cantadas ridículas, né, passando na esquina na rua, ou aquelas olhadas assim que dá até um arrepio ruim assim, né, na coluna, a gente sabe o quanto isso é ruim, o quanto a gente fica mal. E muitas vezes quer desabafar com alguém, a gente acaba demais. A gente se sente... A segurança que a gente tinha minutos antes, ela é dissolvida, assim, às vezes com um olhar apenas, né? Então a gente se sente extremamente vulnerável à situação. E imagina no ambiente de trabalho, né? O medo de perder emprego, o medo de ser tido como, sei lá, no caso da mulher, como vagabunda, como fica dando em cima dos outros, como fácil, qualquer outro nome que você imaginar, né? E até o cara, apesar que com a cultura que a gente ainda tem hoje, né, uma cultura mais machista, o cara, se ele for assediado, ele falou que foi assediado, ele é tido ainda como garanhão, né, como bonitão ali, que chama a atenção da mulherada ou de outros homens, né? Então é uma situação bem séria. Além de acolher a vítima e fazer esse papel junto com a gestão, RH e o jurídico, o psicólogo seria muito bacana que ele fomentasse atitudes para dessensibilizar esse tema. Então, workshops, né, sobre assédio, sobre o respeito ao próximo, rodas de conversa sobre isso, né? Da mesma forma que a gente faz sobre o Setembro Amarelo, Janeiro Branco, né, da saúde mental, e Outubro Rosa, Novembro Azul, isso também poderia ser levado em consideração, né, em relação ao assédio, os tipos de assédio, como evitar, por que isso não é bacana, o que pode causar nas pessoas, nas vítimas, né? E deve ser mostrado, né, porque tá aí, acontece. Acontece, sim.
não vou ter dados agora na minha cabeça, mas acontece quase que diariamente nas empresas, né? Se não na mesma, em diversas empresas. Se acontece na rua, essas pessoas que estão na rua, elas trabalham, né? Sim. Então elas podem estar no meio do trabalho ali, fazendo isso também. E geralmente acontece a culpa, né? Por parte de quem é assediado. Então gera realmente um sofrimento gigante. Você está indo para o seu trabalho e você se sente acuado. Enfim, são vários fatores que podem adoecer, sim. Né? Exatamente, a pessoa fica até repensando se ela devia ter ido com calça jeans ou calça social. Sim, se foi muito maquiada, de repente. Nossa, será que eu arrumei meu cabelo de um jeito mais sexy, mais sensual, né? E às Meu vezes perfume, não. coisas assim, né? Exatamente, coisas que não deveriam ser levadas em consideração porque a culpa não é da vítima, né? Sim, exatamente. Então, a gente falou um pouco das medidas de enfrentamento, como as empresas devem lidar, essa relação de poder mesmo também, né? A questão do fator discriminante, que seria gênero, enfim, também a gente sabe que acontece de diversas maneiras, né? Então, depende da cultura ali da empresa. A gente também pode ver situações em relação à raça, né? A cor da pele. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura racista ainda no Brasil, mesmo que a gente seja feito de uma miscigenação gigantesca. Então, do mesmo jeito que o Brasil é visto lá fora como praia, futebol e carnaval, aqui dentro as pessoas veem as pessoas negras, né, com outros olhos. Não só com olhar racista do tipo, você é menos que eu, mas as mulheres são tidas mais como mais sensuais, mais libidinosas, e elas acabam sofrendo isso também no ambiente de trabalho com assédio sexual, né? Sim. E é muito triste a gente tá aí em 2020 e ainda ter isso. E é algo que a gente precisa desconstruir ao longo do tempo e trabalhar, né, como profissional mesmo nisso. Só que se a gente for parar para pensar enquanto psicólogos, né, vocês em psicólogos em formação, situações assim dizem mais sobre o assediador do que sobre a vítima, dizem mais sobre a nossa cultura do que qualquer outra coisa e a cultura da empresa. Então isso faz a gente ver assim, não só o fato que aquela pessoa precisa ser acolhida, mas todo o resto que está por trás e alimentando essa cultura que é muito sutil, sabe? Está muito estrutural e a gente não vê no dia a dia e a gente precisa abrir os olhos dessa forma mais crítica, mais analítica para ver onde dá para mexer, para mudar, para trabalhar, para tentar consertar isso, sabe? E eliminar essa cultura do assédio. Então acho que seria mais ou menos isso. Muito obrigada, Jussara. Espero ter ajudado. Muito agradecida pelo convite. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Aqui, vamos lá. Ó, deu